Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira com a energia da semana. Vamos ver o que os oráculos e o tarô têm para nos dizer esta semana. Então, minha gente, vamos lá, vamos respirar fundo. Solta. Peço a permissão para minha egrégora entrar em contato com a sua, meus mentores, seus anjos da guarda, os meus, que todos possam se comunicar, que nosso campo possa estar aberto, para que eu venha como canal entregar a mensagem que for contribuição para você. O que for, o que ressoar, você pega, e o que não ressoar, solta para o universo, deixa na caixinha que quem sabe agora não faz sentido, mas mais tarde talvez faça, certo? Hoje é só segunda-feira, a gente tem a semana toda pela frente. Vamos lá. Montinho 1. Eu vou colocar o citrino. Quem escolhe um? Quem escolher o montinho 2 vai querer água de coco. Água de coco, montinho número 2, leitura, né, de número 2, citrino, leitura de número 1. Quais vocês escolhem? Bom, vamos lá. Vamos começar com a leitura de número 1, a pedra citrino. Tá me dando um arrepio. Tá me dando uma sensação de vista assim, sabe? Meio embaçando. Veio de falar. Vamos lá. A energia de número 1 veio com a deusa Oiá, a deusa da mudança. Olha que linda. A mensagem veio assim: conquiste o silêncio interior para superar o que impede de te dar o próximo passo. Eu amo os oráculos, gente, é muita sinergia, eu não entendo. Quer dizer, entendeu? Eu entendo, não sei vocês, gente. Ai, coloca aqui coração, que é muito legal. O seu magnetismo, outra mensagem, tá? Que é para você refletir. O seu magnetismo é um poder, porém, o poder sem equilíbrio leva à escravidão da matéria, do egoísmo, das paixões, das vaidades e ao fracasso. Só você pode romper esta corrente através da reflexão, da razão e do equilíbrio. Então, o que me vem aqui é que veja bem, né, que se para mudar você está precisando manipular muita coisa, né? Então, use desse seu magnetismo para você fazer o bem para você mesmo, para você conseguir as coisas para a sua mudança. E quando a gente fala silêncio interior para poder dar o próximo passo, porque às vezes a gente se acha um pouco amarrada, sabe? Ah, porque eu dependo disso, porque eu dependo daquilo, porque eu dependo daquilo outro. E são inúmeras vozes que vão falando na sua cabeça e não param de falar o quanto você é impotente para essa mudança. Mas isso nada mais é do que suas crenças que te trouxeram até aqui, boas ou más, né? Ruins ou não, que te impedem de fazer essa mudança. Né? Às vezes por padrões que você escutou, às vezes por, enfim, inúmeras coisas. O medo, ele vai bater, certo? Toda mudança traz um certo
receio. Por quê? Porque a gente não tem a bola de cristal e a visão do todo, né? Mas quando a gente silencia e aquilo fala assim, putz, é por aqui. Aí você começa a caminhar e aí começa a vir um monte de obstáculos. Você fala assim, ai meu Deus do céu. Silencia. É isso? É isso. Vai em retidão, entendeu? E utiliza do que você precisa magnetizar ao seu favor e não contra você. Então para de magnetizar gente enchendo o teu saco e falando que tu não consegue, entendeu? Gente enchendo o teu saco e falando que, isso, ou você quebrando coisa em casa, ou você só atraindo besteira para validar essa vozinha interna dessa crença que te limita de mudar. Certo? Porque a gente não é o que a gente pensa, gente. A gente não é só... A gente é a coerência. O universo, ele trabalha com coerência. Então, você está pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra, você sabe o que vai ser mais determinante? O que você sente. E não o que você pensa. E muito menos o que você faz. Então, você olhe bem à sua volta, que às vezes pessoas que estão fazendo um monte... Até consegue. Nossa, tem gente que adora, né? Fala assim, nossa, eu desbravei cada obstáculo e sempre é uma dificuldade. Mas, nossa, parabéns, porque ela sempre passa os obstáculos. Por quê? Porque ela é tão fodida. Só para provar para ela mesmo que ela passa os obstáculos? Por que a vida dela não pode ser fluida? Né? Ou aquela pessoa que fala da boca para fora é super positiva. Mas aí, quem tem que pagar não paga. Deve no banco, aí quando tá com o dinheiro na mão parece vendaval, porque aí quebra um pneu, quebra uma janela, aí perde a chave, aí fica doente, tem que ir no médico. Por quê? Porque é o que sente, é o que ressoa. E ressoa, a nossa centelha, ela tá aqui, no nosso coração. Então, vai limpando, né, o coração, essa escuridão, vai jogando luz em tudo isso, para que você consiga colher os frutos com a sua coerência de pensar, de sentir e de agir. Às vezes o sentir depende muito da gente estar ali, fazendo de propósito o pensamento positivo, por mais que supostamente você não acredite ainda. Só que intencionalmente, você intenciona o pensamento bom, e aí você tem uma ação que de repente o teu ego fala assim, não, você tinha que falar mesmo, sabe? Porque olha aí, deu de bandeja, deu quicando para você falar aquele famoso lição de moral, sabe? E é nessa hora que você fala assim, não, eu não preciso reagir. Eu preciso entender o que eu quero viver isso? Não, não quero. Então, como eu posso pensar e agir de forma diferente e intencionalmente conversar com o universo e conversar com o meu corpo para ver quais são as formas que eu consigo de ir liberando esse sentimento de inferioridade, de que eu estou baixando a cabeça, de que eu sou uma trouxa, quando na verdade eu só quero mudar o meu padrão vibracional. Porque, né, se a gente conseguisse assim rápido, ninguém tava se fudendo aqui, não é mesmo? Né? Beijo, me liga. Bom, nossa, eu acho que a vitrola baixou em mim, que eu peguei mais carta, né? Vamos lá. Se estiver fazendo sentido para você, por favor, dê um like neste vídeo. Ai, adoro falar isso. Dê um like, compartilha, faça tudo que precisa ser feito para esse algoritmo mandar tchacá para o mundo. Obrigada de nada. Vamos lá. O que está te impedindo dessa mudança? Qual é a crença que você não está vendo que está impedindo você de fluir? Pajem de ouros. Pajem de ouros, ele vem me trazendo que é uma coisa de... Talvez você se sinta sozinho, né, na luta, assim, sozinho nessa caminhada, e que você quer uma coisa tão grande, mas esse papo de que de grão em grão a galinha enche o papo, você fala assim, cara, já tô com não sei quantos anos, a galinha não enche o papo nunca.
Que inferno, né? Ela só come e caga, né? Encher o papo que é bom, não acontece, não é mesmo? E aí essa crença de que você é tão pouco, né? Tipo, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que arrumar o meu quarto. Até parece que arrumar o meu quarto vai arrumar a minha vida. Não, não vai arrumar a sua vida, arrumar o seu quarto, mas vai auxiliar. Como, Karina? Frequência, vibração. Se você acorda e olha a bagunça, é o que te espelha, né? Se você, eu falo isso pelo meu escritório, gente, agora ele tá mais arrumadinho, e aí choveu e caiu água no meu chão. Gente, tava preto, e eu varro isso daqui todo dia. Só que há quanto tempo que eu não faço aquela limpeza, sabe? Eu falei, gente, como tava sujo. Aí eu falei, tá, vamos limpar, vamos organizar, vamos manter. E aí quando isso aconteceu, nossa, parece que as coisas até andam mais fluídas, sabe? Então é sobre isso, é sobre as pequenas coisas que têm que ser feitas que sim, como é que eu posso falar? Dão evolução, dão sentido, mas tem que ser feito. E é nas pequenas coisas, e talvez a crença que você tem é que é tão pouco, vou deixar para depois, vou deixar para depois. E não deixa, não deixa. É pouco, mas tem que ser feito. E qual é a potência que você tem? Se você usasse, isso seria mais fácil. As de copas. Cara, você tem amor pelas coisas. O As de Copas, ele me fala desse início, sabe? Então, muito provavelmente, você é uma pessoa emocional, vamos dizer assim, mais do que racional. Talvez o que você teria que... O que me vem aqui, o que me vem é amor próprio. Essa é a sua... Se você se priorizasse, né? Qual é a potência? É isso. Prioriza que você consegue deslanchar. Então, a sua força é quando você começar a falar não para quem precisa e se priorizar. E o que é se priorizar? Às vezes eu falo não dá para ir em tal lugar, não vou fazer isso para você, não, eu vou pedir isso para tal pessoa porque isso vai me auxiliar, eu não quero saber o que ela vai achar e o que não vai achar, né? Porque eu vou me priorizar. A partir do momento que você consegue virar essa chavinha sem achar que você está, sabe, usurpando da pessoa? Lembra a manipulação ao seu favor? Lembra? Então, não é... A gente vive na matéria, gente. E assim, esse negócio de, paga tuas contas? Não paga, porque se pagar, você me fala como é que faz, porque nas minhas não paga, entendeu? Então, é o seu direito? É o seu direito, faça. Você entendeu? Ufa, acho que é isso, gente. É esse o recado que eu tenho. Vamos fechar com uma mensagem do Pai Joaquim para vocês. Vamos lá. O negativo nada mais é que uma oportunidade. Sábio é aquele que nunca parou de aprender. Nesta jornada de evolução, o negativo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, uma manifestação para que você relembre o tamanho de sua força e poder. Pergunte-se, o que eu posso aprender com isso que aconteceu? O que de melhor posso extrair daqui? Há sempre um aprendizado para você. Treine seu olhar de estudante. Bom, vocês querem mais o que, meu amor? Eu não quero mais nada. Quem ficou com a número 1 foi isso. Eu agradeço. Quem puder curtir, compartilhar mais uma vez, eu peço para que faça isso pela Tia Kai, isso ajuda o canal, isso ajuda a gente a, sei lá, esses algoritmos da vida aí, né? É isso aí, gente. Um beijo para quem fica, quem vai ver o número 2, vamos para a próxima.
Vamos lá, para quem escolheu a número 2, água de coco, eu já tenho que tomar, porque depois da leitura 2, desceu a leitura 1, desceu a vitrola aqui, que misericórdia. Vamos que vamos. Assim que a gente gosta, né? A gente gosta de canalizar. Esse negócio muito certinho, entendeu? Não é com a Tchacá. Não é mesmo. Bora que vamos. A de número 2. Bom, gente, essa semana tá na hora de mudar, né, gente? O que tá acontecendo? Mudança de forma. Olha que lindo. Quem é que quer virar um unicórnio voando? Não, esse nem é unicórnio. Mas olha que lindeza. A deusa Vila. Mudança de forma. A mensagem. Uma das mensagens, né? Ah, não, isso daqui já. Uma das mensagens é: encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar-se com as suas formas com as formas de você se expressar. Nada mais justo do que mudança de forma, né? Acredite na força que brota do seu coração. Gente, tá um pouco ligada, assim, né? Eu acho que bem ligada com a de número 1. Então, depois, para quem não viu, vai lá dar uma bisoiada, se você achar que ok, senão também tá tudo bem. Aqui me vem muito uma coisa falando que quando a gente fala de mudança de forma, aqui vem muito de você não caber mais na sua... Tá ligado? Tá. Na vida que você teve até agora, sabe? Nos papéis que te deram para interpretar, e que não é mais coerente você ser do jeito que você era, de você fazer parte dos mesmos grupos de amizade, de você, sabe, você está trocando de pele mesmo, você tá ressurgindo, você está mudando. Só que tem muita gente que fala assim: ai, nossa, como você mudou, e parece numa forma um pouco... E antes de eu estar mais curada, entendendo mais sobre quem sou eu... Opa, a Joana veio aqui dar um oi para vocês. É que isso é um pouco mais denso de se falar, eu acho. Quando a gente não sabe quem a gente começa a acreditar no que as pessoas falam da gente. E quando você começa a entender e querer ser quem você realmente é de essência, da força que brota, né, do seu coração, muitas pessoas não vão gostar, né? E muitas pessoas que estão até à sua volta, sabe? Parentes, familiares, e não estou dizendo que eles não gostam de você, mas eles estavam acostumados com uma pessoa que não é mais essa, né? Que se prioriza, que talvez não se posicione mais, ou que não se posicione mais com pouca coisa. Por quê? Porque energia custa caro, energia é tempo, tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa nossa experiência, né? A gente sabe que, né, muita gente fala: ah, esse mundo é de provas e expiações. Não, não é. É de experiências. O que você quer experienciar, né? Tudo é um aprendizado. E, de repente, às vezes você fala assim: meu, será que isso é o que realmente eu quero aprender? Isso é realmente o que eu quero passar? Ou eu só estou honrando o que passaram? Sabe assim, aquele remake eu brinco, remake do Pantanal?
que tem a Juma, o Velho do Rio, não sei quem, só mudou os artistas que interpretam, mas a história continua a mesma, sabe? Só que maquiada, né, com as coisas que a gente tem agora, né, de tecnologia, de isso e de aquilo, a gente começa a florear mais, mas o problema raiz está ali. Você chega no fundo ali e vê que, tipo, ai, não tá legal. Por quê? Porque você não tá com a mente serena. Você tá com a mente serena? Se você não tiver, é hora de mudar. Você tá com seu coração em paz? Não tá? Por algum motivo, qualquer motivo. Então você vai ter que mudar de forma. Você tá satisfeita ou você tá muito tranquila de falar o que você realmente pensa, de se posicionar, sem pensar se, eu tô agradando ou não. E isso é muito diferente de você ser grosso ou grossa, sabe? Eu falo o que eu penso mesmo, eu tô cagando, e aí você não tem a menor empatia. Empatia não é você, eu sinto a dor do outro, porque assim, quando os dois estão no buraco, meu amor, ninguém consegue salvar ninguém. Então não tem como eu sinto a sua dor, aí eu fico lá com você na sua dor e as duas se lascam. Então não é sobre isso. É sobre você ter empatia e a sensibilidade de ver o que você consegue se posicionar, porque às vezes, muitas vezes, você ficar quieta é você se posicionar. Mas fique quieta somente se isso deixar a sua mente e o seu coração em paz. Porque senão, não. Senão isso é só o respira fundo para não cair no pescoço do amiguinho. E isso não funciona. Então, você se priorizar, você ser você mesma, é você conseguir essa harmonia. E de falar, bom, eu falei, eu pontuei com amorosidade, não com raiva, e não com rusga, e não com, como é que eu posso dizer? Sabe quando você tá por aqui, e aí uma gota d'água você cospe até o chiclete da quinta série? Não é sobre isso. É sobre você se posicionar e depois estar tomando um café com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque vocês são adultos e se resolveram. Essa é a questão. Quem é que está adulto aí? Quantos por cento de você já adulteceu, como eu digo? Seja sincero. Ou quando alguma coisa toca na sua ferida, você está que nem o seu filho de 3 anos, né? Ou o seu neto, ou o seu vizinho, que chora, que birra, porque não quer passar o mertiolate. Mertiolate, ai gente, não é que seja da minha época, né? Mas lembra aquele bagulho que passava, ardia, que era um cão? Quem é você? É a criança respondendo? Ou é o adulto respondendo porque quer resolver? E não porque você quer que alguém passe a mão na sua cabeça falando, ai, olha, você tá realmente certo, porque fulano... E aí vira fofoca, né? E aí vira a dualidade, né? Eu falo que esse mundo é de experiências, por quê? Porque a dualidade nos dá uma possibilidade de transicionar num espaço muito enorme. Então não é 8 e 80, é 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 42, 44, 45, olha quanta coisa, certo? Não é possível que do 8 ao 80 você não consiga um número que seja, né, uma intersecção para todo mundo. Mas a gente nunca consegue agradar todo mundo. Concordo. Por isso, quero escutar de você. Escreve aqui. Quem é que você tem que agradar? Não escutei. Não, tá errado. Quem você tem que agradar, amiga? Você, em primeiro lugar. Não é seu filho, não é seu marido, não é seu vizinho, não é sua funcionária, não é ninguém. É você. Porque você vai viver e morrer para todo sempre, você vai ficar com você. O resto vai passar. Vai passar, você vai experienciar com a sua filha, num outro momento a sua filha pode vir como sua vizinha, se você acreditar nisso, obviamente.
Só que quem vai estar com você para a eternidade, meu amor, é você. É a sua essência. Então, pense bem sobre isso. Quem é que você tem que agradar agora? Escreva aqui embaixo. Eu tenho que agradar a mim mesmo. Se para isso eu preciso me posicionar com amorosidade, sem culpa, sem medo, porque é isso que nos prende nessa matrix. Culpa, medo e tem mais uma que eu... Julgamento? Era julgamento? Ai, não lembro. Mas culpa e medo é sempre assim, você pode ver. Em tudo que é maioria, né, das religiões, eles estão ali, na culpa, no medo, no julgamento. Ah, isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é de Deus. Gente, Deus é tudo, né? É tudo. Qual forma que você quer ter agora? Porque da pedra ao qualquer coisa que você possa imaginar, a qualquer pessoa, a qualquer gênero, a qualquer coisa, e pessoa, e humano, e vivo, e não vivo, Deus está ali. Então, qual é a forma que equaliza, que coloca em coerência o seu pensamento, o seu sentir e o seu agir? Está na hora de mudar. E qual é a força que você tem para que isso aconteça? O Rei de Copas. É aquela pessoa que nada mais é do que eu já falei. O Rei de Copas é aquele que sabe direcionar, mas sabe lidar com as emoções, sabe? É aquele... Ai, quer ver? Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, para falar para vocês. Opa! Cadê o meu Rei de Copas? Que eu faço anotações, né, gente? Sabe o paizão amoroso? Sabe? Aquele que abraça, que briga, mas está sempre ali, sabe? Aquele paizão. Esse no meu ponto de vista, é o Rei de Copas. Então, qual é a sua maior virtude? É a firmeza com amorosidade. Então, a partir do momento que você fala uma coisa que você não gostaria de escutar, que a gente sabe, né? A gente sabe que quando que a gente fala de uma fala de coração querendo auxiliar e vamos dizer assim, vai como se fosse numa criança, educá-la, e quando a gente quer reprimir, né, para tocar ali na ferida. Então, é sobre isso, é sobre você, a sua maior força é isso, é firmeza sem perder a amorosidade. A hora que você for responder sem amor, se cale, respira e pensa de novo. Como eu posso falar isso com amorosidade? Se não sair, se cala, que é a melhor coisa. E peça para que a sua egrégora e que você compreenda essas emoções e por que te doeu tanto. Que aí tem coisa para curar. Bom, Pai Joaquim. Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Uma criança não corre antes de engatinhar. Muitas vezes queremos os resultados, mas não queremos o processo. Plantamos e não queremos esperar a colheita. Tudo são etapas. Aprenda a engatinhar, comece a se levantar, cair, se equilibrar, andar, para depois correr. Não pule etapas. Contemple a jornada, o caminho. Não tem problema errar. O que tem problema é não tentar ou persistir no erro. Erre rápido e corrija. Certo? Bom, gente, é isso. E para mudar de forma, muitas vezes, nem sempre a gente consegue falar com amorosidade, mas aí você bate palma porque você se posicionou.
em coisas que você não se posicionava. E assim vai, gente. É tentativa e erro. Errei, percebi que fui grossa, percebi que na hora de me posicionar me excedi. Por que não ir lá e pedir desculpas? Por que não ir lá e falar assim, isso me pegou num lugar de dor? Pode ser que o companheiro ou quem tomou o tapa nem saiba o que você está falando, mas o campo dele sabe. E o universo entende que você tentou, que você ressoou e que você tem inúmeras chances para fazer de novo e direito. Então, erre rápido e corrija mais rápido ainda. Gente, muito obrigada a todos. Por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Se puder, compartilhe e curta aqui embaixo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.